Como vocês sabem, eu fiz durante o mês de junho, e agora também um bocadinho no início do mês de julho, um mês dedicado à Segunda Guerra Mundial e à leitura sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu acabei por ver para a maratona de Cine Verão, para a maratona de cinema que a Catarina do blog Ser Infinito está a promover, o filme A Lista de Schindler, que também é sobre a Segunda Guerra Mundial, e de repente despertou-me uma vontade enorme de falar com vocês sobre este tema, sobre os livros que li e sobre este filme em particular. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para vos falar um bocadinho de tudo aquilo que eu já vos falei na introdução e sem perder mais demoras vamos passar ao vídeo de hoje. Então, eu no mês de junho eu li 4 livros, no mês de junho, e agora no início do mês de junho, eu li 4 livros dedicados à Segunda Guerra Mundial. Comecei por ler o All Lights We Cannot See, se prolongou por todo o mês porque acabou por ser uma leitura conjunta com a Catarina. O All Lights We Cannot See é uma história de ficção sobre uma menina cega que cega durante a sua adolescência, a sua infância ainda, e que é judia e que vive em Paris com o pai que trabalha num museu de Paris, e eles acabam por ter que fugir de Paris porque a guerra da Segunda Guerra Mundial também chegou à França. Eles acabam por ter que fugir porque, lá está, são judeus. E também nesse livro conta-nos a história de um menino que é alemão, que apesar de ser pobre e de viver num orfanato e de, à partida, ninguém acreditar em alguém que venha de um orfanato, ele acaba por demonstrar uma aptidão tão nata para os rádios e para as coisas eletrónicas, que acaba por se candidatar a uma escola dos alemães e acaba por entrar numa escola elitista alemã e tornar-se um trabalhador para o Hitler e para a guerra, principalmente na descoberta de sinais de rádio piratas, vamos dizer assim, escondidas, principalmente do inimigo, não é? Vamos dizer assim. Este livro vai-nos narrar a história de 2 jovens, de 2 pontos de vista completamente diferentes e também de uma guerra que acaba por se alastrar não só aos judeus que viviam nos campos de concentração, mas também a todos aqueles que acabaram por, de alguma forma, ter que fugir e ter que ir viver outras vidas e ter que se separar dos seus entes queridos. E é uma história que, apesar de um bocadinho lenta e de ter algumas partes que poderiam ter sido melhor exploradas, eu gostei muito e que também me alertou para outros lados da guerra, como, por exemplo, os jovens que se inscreviam nas escolas elitistas e que eram o supra-sumo da sociedade e que seriam, talvez, o futuro que o Hitler tanto almejava. Um livro que eu li para esta maratona foi o Mouse, de Art Spiegelman. Eu não vos estou a mostrar os livros porque eu já não os tenho aqui nesta minha casa, já os levei para a outra casa. É uma graphic novel escrita pelo Art Spiegelman e os pais de Art Spiegelman estiveram na Segunda Guerra Mundial, estiveram em Auschwitz e ele próprio, os pais sobreviveram, a mãe depois acaba por se suicidar e ele, querendo partilhar com o mundo a história dos pais, acaba por escrever a graphic novel, desenhar a graphic novel e publicá-la e acabou por ser um êxito porque é um relato bastante duro e bastante preciso da época em que foi, mas contado de uma forma peculiar. No livro Mouse as pessoas são animais, os judeus são ratos, os alemães são gatos, por exemplo, e portanto o livro torna-se menos duro por esse facto, mas acaba por continuar a ser duro pelo facto de relatar uma história tão real e daquilo que ele nos relatar ser duro de se ouvir. O terceiro livro que eu li para este mês temático foi O Sisto é um Homem e conta-nos a história do Primo Levi. Primo Levi era um italiano, ele era um homem com educação superior e que acaba por ser preso por ser judeu e por lutar, por não se resignar àquilo que estava a ver, que estava a acontecer à volta dele. Ele acaba por ser levado para Auschwitz também e lá viver as maiores atrocidades do mundo. E uma coisa muito curiosa que ele diz neste livro, e este sim é um relato totalmente real na primeira pessoa, uma coisa muito engraçada que ele diz é que ele foi um dos últimos a entrar no campo e se calhar foi um dos que menos sofreu, e eu não sei se isso acaba por ser bem a realidade, porque eu acho que toda a gente que entrou naquele campo e em todos os campos de concentração deste mundo sofreram imenso. O relato dele é bastante duro, ele relata-nos tudo aquilo que acontece no campo de concentração. Ele acaba por sobreviver, ele tem a sorte de sobreviver, conta-nos como sobreviveu.
aquilo que fez para sobreviver, e depois também ele acaba por se suicidar depois. Não consegui apurar-se por razões ligadas à Segunda Guerra Mundial, mas com certeza que deve ter sido, não é? Porque viver tudo aquilo não é fácil e deixa muitas marcas no homem. Ele acaba por depois escrever ainda vários livros antes de se suicidar, sendo que se isto é um homem o mais duro de ser lido, porque é realmente o que conta tudo aquilo que ele vai passando. Atualmente, e na altura em que eu estou a fazer este vídeo, eu estou ainda a ler o Perguntem a Sara Cross. Não é um livro para já que eu estou a ler, é um livro que se situa em dois pontos de vista, um mais atual, um na altura da Segunda Guerra Mundial. Também se foca em Auschwitz. Acho que nos relata mais a história de como se chegou ao campo de concentração e tudo aquilo que os judeus viveram até chegar lá, não tanto como os outros que acabaram por se focar mais naquilo que aconteceu na altura. Para já, eu também já estou a chegar quase ao fim, está a ser interessante desse ponto de vista, mas depois eu no vídeo de leituras falarei melhor sobre ele. Para a Maratona Cine Verão, eu acabei por ver A Lista de Schindler. Era um filme que eu já queria ver há imenso tempo, e eu confesso que eu acho que já tinha visto partes deste filme, algumas partes não me eram totalmente estranhas, não sei se foi por ter visto, porque eu comprei o DVD já há algum tempo, e o DVD tinha uns extras, e eu acabei por ver os extras primeiro, e se calhar daí eu já reconheci algumas partes. E esses extras eram o relato das pessoas que sobreviveram, em primeira mão, o relato daquilo que o filme nos acaba por contar. A Lista de Schindler conta-nos a história da Segunda Guerra Mundial e de um homem, um alemão, que pertencia ao partido nazi, e que quer muito ter sucesso no negócio, então acaba por se deslocar para uma cidade que eu agora não me lembro o nome, peço desculpa, mas eu para nomes sou terrível, como vocês sabem. E ele decide que quer abrir uma fábrica de tachos e panelas, e quer usar mão de obra judia. Ele acaba por contratar um contabilista judeu que o vai ajudar a ir buscar mão de obra, e na altura o filme, para além de nos contar a história paralela de Oskar Schindler, o homem que comanda a fábrica e que vai querer ter muito lucro com a fábrica, conta-nos também toda a história de como é que foi os judeus perderem os trabalhos, dos judeus irem para o gueto e dos judeus irem depois para o campo de concentração. Conta-nos tudo, o filme não esconde essa parte. Conta-nos também a história de um homem que inicialmente procurava o lucro e queria tirar o maior lucro possível da guerra, um homem que não se importava de se dar com os piores homens, os militares da SS, e que adorava mulheres e que adorava a vida rica e que quis mesmo criar a fábrica para ter o lucro, mas que ao longo do tempo e à medida em que o campo de concentração se vai pondo no dia a dia entre ele e o lucro também, e ele vai começando a perceber o que é que se estava realmente ali a passar, ele passa de o homem que procurava o lucro para o homem que quer salvar aquelas pessoas. E então é tão famosa a Lista de Schindler. Ele, quando percebe que as pessoas vão ser todas enviadas para Auschwitz, ele faz um contrato com o chefe do campo de concentração e acaba por conseguir pelo menos salvar algumas pessoas. Acho que foram 1000 e tal pessoas que ele conseguiu salvar, e levar para o campo de concentração dele, que era a fábrica na terra natal dele. Eu acho que o mais interessante deste filme foi mesmo a passagem dele enquanto homem que perseguia o lucro e que queria a riqueza e que era um homem do luxo e da vida boémia, para o homem que acabou por perceber que se estava ali a passar uma grande atrocidade humana e que acaba por querer salvar aquelas pessoas e que acaba por perceber que os judeus afinal são pessoas como nós. E o mais bonito neste filme foi, para mim, sem sombra de dúvidas, a amizade que ele foi criando com o contabilista. No início do contabilista: oi, que és tu, o que é que estás aqui a fazer? Ao final de serem quase irmãos, quase um amor inexplicável de alguma coisa que se passou ali, e ele acaba por se tornar uma pessoa melhor e acaba por salvar aquelas pessoas todas. Existem muitas similaridades entre os livros que eu li, todos neste especial, 2 deles reais, 2 deles ficção. No entanto, eu acho que o real e a ficção, todas as coisas que se leem e que se escreveram e que se fizeram sobre a Segunda Guerra Mundial, são tantos os relatos dessa altura, e eu vi os créditos, os extras do DVD da Lista de Schindler, e os relatos são sempre os mesmos, são sempre iguais. É tão duro pensar que aquilo aconteceu. A Lista de Schindler vai ao ponto de mostrar um chefe de campo de concentração horrível que
decidia matar-se pura e simplesmente porque lhe apetecia, pegava na espingarda de manhã, olhava pela varanda e a quem lhe apetecesse mandar um tiro, ele mandava. E então é repugnante, é perceber que batiam, que matavam apenas e só porque sim. E porque lhes diziam matam e ele mata. E é terrível pensar que isto realmente aconteceu e se calhar que isto poderá voltar a acontecer porque a mente humana é assim, é ler o livro do Primo Levi, o Se Isto é um Homem, é também pensar em tudo aquilo que ele próprio passou e aquilo que ele próprio comentava que outros passavam e ele se calhar acabou também por ser um dos mais felizardos, tal como a Hart Spiegelman contava que o pai acabou por ser também um pouco mais felizardo porque falava inglês, por exemplo, acabou por se safar de certas e determinadas coisas e outros não, outros acabaram por morrer de formas terríveis, trágicas e é muito incrível pensar nisso. E por fim comentar apenas e só, o filme A Lista de Schindler é de uma realidade terrível porque todas as pessoas que participaram no filme devem-no ter sentido de uma forma impressionante. Desde as crianças que participaram no filme às próprias pessoas que faziam de polícias e de SS e de militares, às pessoas que faziam os judeus que estavam no campo de concentração e há passagens terríveis, momentos horríveis, desde eles deixarem-se filmar nus e a magreza extrema com que eles se predispuseram a estar no filme, ao corte de cabelo, sem palavras. Eu fiquei tão sem palavras que eu quis partilhar com vocês tudo aquilo que eu senti ao fazer este especial deste mês, que foi muito especial também eu ter regressado. Eu estudei a Segunda Guerra Mundial enquanto momento histórico, em História, na escola. Estudei-o enquanto fator histórico, mas estudá-lo só é só estudar factos históricos, o porquê da guerra, como quando é que ela começou, quando é que ela acabou, que impacto é que isso teve no mundo. E sinceramente eu acho que se por um lado teve muito impacto, por outro eu acho que ainda não teve o suficiente. E há coisas que ainda têm que mudar muito, pensarmos muito bem naquilo que aconteceu na época e porque é que aconteceu e que realmente não pode voltar a acontecer. São livros que eu recomendo muito, é um filme que eu recomendo muito, chegou a ganhar o Oscar, eu acho, de melhor filme e é fenomenal. Eu inicialmente, confesso-vos, vi este filme uma sexta-feira à noite e confesso-vos que o filme tem 3 horas e eu inicialmente disse, vou ver um bocadito como vai ser um filme que me vai tocar, eu não vou querer ver até ao fim, para já vou deixá-lo para amanhã. O que é certo é que eu peguei a ver o filme e foi até ao fim, porque é realmente um filme que marca, que toca e que não deixa ninguém indiferente e é por isso que eu recomendo muito. Orgulho-me muito de ser portuguesa e de saber que em Portugal existiu um homem, tal como Oskar Schindler também salvou muitos judeus. Na altura em que existiu a Segunda Guerra Mundial, existia também a nossa ditadura e Salazar. E apesar de nós não termos participado de uma forma direta na Segunda Guerra Mundial, e ainda bem, tivemos e fomos obrigados a participar de uma forma indireta, enviando suprimentos, comida, armamento e outras coisas, porque tendo nós um chefe de Estado da mesma cor e do mesmo partido, não é do mesmo partido, mas mais à direita, tal como Hitler, fomos um bocadinho obrigados por isso também a mandar para lá suprimentos e armamento e etc. E existia um cônsul, acho que era cônsul, ou ministro dos negócios estrangeiros, eu não sei muito bem como é que ele era, que se chamava Aristides de Sousa Mendes. Ele era o cônsul em Bordeus, Aristides de Sousa Mendes, e na altura, e contrariando todas as ordens dos superiores, acabou por conceder milhares de vistos a judeus que queriam ultrapassar a fronteira e queriam vir para Portugal. E instalaram-se em Portugal e ainda hoje existe grande presença de vestígios de judeus e ainda grandes comunidades. E ainda existe, por exemplo, eu acho que uma das maiores, como é que eu ia dizer, uma das maiores, não é legados, mas um dos maiores vestígios que se deixaram presentes em Portugal foi uma simples comida farinheira, porque os judeus não podem comer carne e então eles, para as autoridades pensarem que eles estavam a comer carne, eles faziam a chouriça, em vez de utilizar carne, utilizavam farinha, e daí a farinheira, então iludiam um bocadinho as autoridades e acabavam por passar despercebidos. E então orgulho muito que isso também tenha acontecido e que
este homem português tenha conseguido salvar também tantos judeus, um bocadinho à semelhança de Oskar Schindler. E pronto, marcou muito e recomendo muito. E há mais livros e mais filmes sobre esta época que eu vou querer ver com certeza. Não é uma época que eu gosto, não é uma área que eu gosto, é uma área que eu tenho interesse, porque pugna-me que a mente humana consiga chegar a este ponto e tão longe. Mas são livros e filmes que eu recomendo muito e, portanto, espero que vocês aceitem a minha sugestão e que leiam e que vejam este filme. E se vocês já viram, partilhem comigo nos comentários tudo aquilo que vocês sentiram ao ver. Eu sei que é um filme que marca também muita gente gosta deste filme e, portanto, partilhem tudo comigo nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber tudo aquilo que eu achei sobre este mês mais temático, tudo aquilo que eu achei dos livros que li, deste filme que vi mais recentemente e partilhem comigo tudo aquilo que vocês acham desta época tão horrível da nossa história e que eu espero mesmo que não se volte a repetir. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!